Começou a gravação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo aqui no nosso grupo, né? Por enquanto a sala tá florida, tá só mulheres, mas depois a Silvia vai mudar, né? Vai começar a falar grosso aí do Silvaverso, mas a real oficial tá aqui com a gente, né? O importante é isso. Eu vou fazer a leitura da mensagem 128 do livro Fonte Viva de Emmanuel por Chico Xavier. Diz assim: Não rejeitei. Ah, eu vou aproveitar e vou projetar aqui, porque essa mensagem é fácil. Assim vocês leem junto comigo. Só um momento. Gente, abriu o Yahoo pesquisa. Sabe que a pesquisa abriu para mim? Nem sabia que tinha mais. Estou chocada. Vamos lá. Achei. Vou compartilhar aqui com vocês. Hum. Só faltava abrir o KD. Pois é, gente, Yahoo pesquisa. Eu pensava que já tinha sido excluído. Meu Deus. Tô chocada. Vamos lá. Não rejeiteis a vossa confiança. Acho que para ir para você está aparecendo, né, gente? Vamos lá. Sim, Beleza. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Para quem não sabe, galardão, se não me falha a memória, é algo precioso, é como se fosse um talismã, né? Pelo que eu lembro, é isso que eles significam, mas depois a gente pode trazer os significados, tá? Quem falou isso foi Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 35. E Emmanuel começa a discorrer em cima desse versículo. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desacoraja o favor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrage-se o crente frágil, perante o malfeitor que se destaca, areolados de louros. Todavia, se aceitamos Jesus como nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por vosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço de sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. O prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram, receberam apenas o sepulcro faustoso em que se sobressai na casa fria da morte. Não rejeiteis a fé, porque a passagem educativa da terra te impõe a visão aflitiva os quadros nos jogos das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas a tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com Cristo. E aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Esse Fonte Viva, gente, ele foi o primeiro livro do Emmanuel, né, da coleção Fonte Viva que a gente comprou aqui em casa. E eu lembro que já caiu várias mensagens repetidas aqui em casa, mas tem uma tem uma parte dessa mensagem particular que sempre me chamou a atenção, que é esse trecho aqui, ó, desse 12. Principalmente essa parte aqui, lembra-te da imortalidade, nossa divina herança, né? Então, hoje que o capítulo vem falar sobre as leis, né? Sobre a justiça divina. Então, lembra que a única certeza que a gente tem é da imortalidade, né?
diante de todas as tormentas que a gente vê na nossa sociedade, onde os maus aparentemente se sobressaem, né? Tem mais destaque, estão no poder, dirigem a vida das sociedades, que a gente lembre que tudo isso passa, né? Exceto a imortalidade, a nossa vida espiritual. Então, essa mensagem é uma chamada assim para a fé, para a confiança, para a esperança, principalmente nos tempos mais difíceis da nossa vida. E aí, Daniel já chegou, eu vou passar para ele fazer a oração, mas antes eu quero fazer só o fechamento com o que a Silvia trouxe para a gente aqui, tá? O termo galardão, na época do Cristo, refere-se a uma recompensa ou prêmio dado como reconhecimento por um serviço ou conquista. No contexto bíblico, o galardão é frequentemente mencionado como uma recompensa divina por ações justas e obediência a Deus. E na cultura judaica, nos escritos do Novo Testamento, o galardão é muitas vezes associado a recompensas espirituais eternas prometidas por Deus aos fiéis. Olha aí, momento cult com a Silvia Oficial. Obrigada, viu, Silvia? E agora eu vou passar, vou interromper aqui o compartilhamento e vou passar para Daniel, que Daniel vai fazer a nossa oração. Tchau, gente. Eu já vou entrar para fazer parte da galera do fundão, tá? Tá bem, então, é só tu escolher. Eu não sei, quando eu vim aqui. Deve estar aqui, né? Como eu vou lá, galera. Tá bem? Ô, pessoal, aí o microfone tá aberto, vocês ouviram todo o barulho aqui. Boa noite, chegando meio apressado do trânsito aí, fiquei muito preso. Oi, então, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos concentrar, vamos dirigir o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecer por essa bela noite, pela nossa saúde, pela bênção do trabalho, a bênção do estudo e, sobretudo, pela bênção de conhecermos o Evangelho, de podermos estudá-lo e por esses recursos tecnológicos que nos unem através do Brasil, vencendo a distância, em prol de um ideal construtivo comum. E com toda essa gratidão, senhores, vamos iniciar mais um momento de estudo, com, no qual esperamos ter as melhores reflexões, que possamos compartilhar entendimentos, ideias e a compreensão do texto, que a tua doutrina toque nossos corações e façamos melhores decisões com esses conhecimentos. Assim seja. Isso aí, pessoal. Então, acho que a Aninha já botou para gravar, não já? Acho que já deve estar já tá gravando. Compartilhar aqui a minha janelinha. Deixa eu ver. Que hoje teve um. Eu pisei na bola aqui com um arquivo que eu tinha preparado, deixei no trabalho. Tive que fazer um de emergência. Hum, peraí. Aqui. Certinho, né? Bom, então a gente vai continuar o nosso estudo do livro do céu e o inferno, obra basilar, uma das obras basilares da doutrina espírita, capítulo 7, doutrina das penas eternas.
Pessoal, quando a gente está compartilhando tela, a gente não vê aqui a gente não recebe notificação, tá? Então, fiquem à vontade para abrir o comentário, fazer uma contribuição, uma pergunta, tá? Bom, então, esse capítulo é dividido em 5 partes, tá? Fiz assim também com o nosso material, e aí a gente vai seguindo aqui a sequência. A eternidade das penas é um conceito que vem perdendo espaço à medida que a razão progride. Então, essa afirmação do Kardec, ele leva em conta, não é só pequenos espaços pequenos lapsos temporais, tá? Ele vê, assim, o geral do progresso da humanidade. Então, ele, ele, ele vê essa lógica e ele pode demonstrar com mais tranquilidade, abrangendo vastos períodos, tá? Então, não é uma coisa a cada 5 anos, ou a cada 3 anos, ou 10 anos, são os séculos. Não só a eternidade das penas, né? Mas a fé cega, ela vai aos poucos, veio aos poucos perdendo espaço na, no nosso meio, né? Deixa eu ver aqui se eu conecto no celular para poder. Separar. Então, um dos motivos é que a humanidade vem se tornando gradativamente mais alerta à inconsistência dos conceitos. Tem as duas frases aqui que está faltando. A inconsistência dos conceitos e a veemência de quem as defende, no intento de governar pelo medo e pelo apelo à materialidade, enquanto a hipocrisia é diariamente mascarada. Então, principalmente hoje em dia, né, que a gente está muito mais afeito a, inf- a gente está muito mais, vamos dizer assim, treinado a lidar com a informação e até com o volume de informações que a gente tem. É, então fica mais fácil para as pessoas perceberem as inconsistências, né? Principalmente a partir da hipocrisia, que diariamente vai sendo desmascarada de pessoas que têm interesse só de governar através da religião, principalmente pelo medo, de enriquecer, né? Contam mentiras, têm doutrinas pífias, assim, de pouquíssima coerência. Então, aos poucos, as pessoas vão absorvendo, vendo as notícias, né, as pessoas, dos que são desmascarados, e isso vai acendendo luz de alerta. O inferno material teve a sua utilidade para pôr rédeas à brutalidade. Então, vamos imaginar aí, né, aquela época do êxodo dos hebreus, né, saindo do Egito, totalmente embrutecidos, pela escravidão, né? Muito tempo de escravidão lá no Egito. E aí eles fazendo o êxodo de volta naquela brutalidade. Foi quando aconteceu, por exemplo, a, a apresentação das leis através de Moisés. Então, eram leis extremamente duras, muito, que tolhiam bastante o comportamento e que usava o inferno material, né, para poder tocar as pessoas, para poder ver se conseguia governar com um pouco mais de eficácia, né? Porque mesmo com esses temores, eles eram muito difíceis de controlar, tá? Não vamos pensar que só em falar no fogo do inferno eles baixavam a cabeça, não. Assim como ainda hoje, né, o ser humano continua teimoso, mas assim, em relação às suas paixões. Mas o inferno, ele tinha que ser retratado assim, de forma material, fogo, né? O diabo lá com uma lança espetando as pessoas. Então tudo isso tinha que ser a figura
e tudo isso era a figura que eles precisavam para poder serem governados, para poder, né, refrearem um pouco. Inclusive, é até, talvez, a gente sendo espírita aqui, a gente, talvez até seja inadequado a gente dizer eles, né? Melhor a gente dizer a gente era assim, né? Se a gente hoje ainda é um pouquinho teimoso, há milênios atrás, a gente era horrível. Então, por que que tinha que ser um inferno material para pôr rédeas à brutalidade? Porque era quase impossível que a humanidade compreendesse os matizes entre o bem e o mal, a complexidade da justiça divina, né, e o amor como a lei maior. Imagina falar do que é o arrependimento, de uma vida espiritualizada, eh, da responsabilidade sobre os próprios atos. Então, assim, se isso é difícil entender ainda hoje, se isso é difícil de explicar para muitas pessoas, imagina naquela época, então, né? E quando a gente estava muito mais ligado às nossas necessidades, a saciar o impulso da fome, o impulso do sexo, né? O impulso da vingança, da violência. Então, sim, ficava difícil de explicar a, a, a vida, uma vida mais espiritualizada com palavras mais apropriadas, com figuras, né? Com linguagem mais apropriada. Deus tinha de ser figurado com inferioridades humanas, ou seja, violento, vingativo, ciumento, né, um déspota trancado em seu palácio, que ficava ali julgando irremissivelmente os seus súditos. Então vejo que se ele não tivesse essas inferioridades humanas, as pessoas jamais o teriam, jamais o temeriam, porque eles não iam respeitar, eles iam temer. Eles não conheciam o amor e o respeito. A coisa era baseada na violência, no medo. Então, principalmente atribuir a Deus as nossas inferioridades, como a violência, a vingança e o ciúme. Ou seja, o ciúme em que sentido, né? Que tem até uma passagem bíblica que eu perdi a anotação, em que ele diz assim que eu sou um Deus ciumento, né? A gente não pode cultuar outros deuses. Então essa era uma forma de manter a governança, de manter o controle. Diz, olha, a gente não pode adorar outro Deus porque ele é ciumento. Ele pode lançar um raio na gente, né? Ele pode tirar a nossa vida, ele pode destruir nossa casa. Então, era assim que se conduzia a religião monoteísta no início dos tempos, logo no seu início, né? Então, era um déspota que ficava trancado no seu palácio, porque se diz isso, porque Kardec usou essas palavras porque ninguém vê a Deus, né? Ele fica escondido lá no palácio dele e emitindo sentenças irrevogáveis. Você pecou, vai sofrer pena eterna. Os sacrifícios pagãos foram substituídos pela morte dos hereges, isso é uma parte muito importante do comentário de Kardec, muito importante. Os pagãos faziam sacrifícios, tanto humanos quanto animais, para honrar e adorar os deuses, né? Para agradecer. Então eles faziam sacrifício. Só que esses sacrifícios eles não desapareceram. Aí já na Idade Média eles foram substituídos pela morte dos hereges, que se dizia que era para honrar a Deus, para animar a Deus, que era a derrota dos inimigos dele, né? Que a gente estava agindo em nome de Deus. E não era coisa nenhuma, tudo isso tinha uma finalidade financeira e militar. Financeira não, econômica, né? Tinha um viés econômico e militar. É altamente estratégico, desenhado por mentes brilhantes, mas sem evolução moral. E é, vem também a questão da oração e comemoração de vitória em campo de batalha, que ainda existe hoje. Como muita gente gosta de ver
imagens de soldados orando, né, pedindo proteção a Deus antes de entrar na batalha, né, antes de disparar bala nos irmãos. Ele pede que Deus o proteja, porque ele é algum privilegiado, a arma dele ah, atende a um propósito mais construtivo, né, ao matar um próximo. Então, assim, e ainda comemora e agradecimento, tudo isso em campo de batalha, como Kardec diz, são motivos muito pouco injustos, tão pouco cristãos, né? É, ainda hoje, diante das desgraças que acometem lares e regiões, numerosa massa de religiosos atribuem a castigos divinos, perpetuando a morte do corpo como um agrado a Deus. Isso aqui eu até peço a licença a vocês por causa desse parágrafo, tá? Que é meu. Mas assim, eu tinha que trazer esse conteúdo para hoje, né? Estender um pouquinho além do século XIX em que o livro foi escrito, tá? Então a gente vê aí recentemente os aproveitadores, né, religiosos e eh, pronto, aproveitadores religiosos e políticos, né, falando bobagem com as desgraças que aconteceram no Rio Grande do Sul, usando de uma calamidade para se promover pessoal, para fazer uma promoção pessoal e não raramente criticando e acusando as pessoas que estavam ali sofrendo, em vez de demonstrar o básico da doutrina cristã. O básico que eles acabam se esquecendo é o amor e a caridade. E eles se sentem na posição de julgar, né? Perpetuando a morte do corpo como um agrado a Deus. Então, assim, como se a morte do corpo de um pecador fosse agradar a Deus. Isso não faz a menor lógica. Se Deus tem uma passagem bíblica que, principalmente dentro da doutrina espírita, não faz muito sentido a gente falar, tá? Mas são palavras bíblicas. Deus é espírito e se deve adorar a ele em espírito. Ou seja, o plano de existência de Deus, até onde a gente pode falar, até onde a gente tem palavras para se expressar, é o plano espiritual, não é o material. Então, por que que a morte do corpo material significa alguma coisa, né? O mais importante é a vida espiritual. Aqui, a parte toda material e essas convenções do mundo que a gente tem é a nossa gestão sobre a matéria para que a gente aprenda a evoluir e evoluir com os outros, né? Para que a gente aprenda a ser caridoso e, enfim, que a gente aprenda a amar, que a gente aprenda a perdoar, se perdoar, que a gente aprenda a não errar. Então, a matéria é uma ferramenta para o espírito. Porque eles acham que a morte do corpo, né, de um pecador vai agradar a Deus. Como se aqui, como se, nitidamente são pessoas materialistas falando de religião. Como a humanidade era cruel e só respeitava pelo medo, só poderiam temer a Deus se ele fosse mais cruel do que o próprio ser humano, né? Então, os castigos divinos eram elaborados com a maior criatividade, né? Variando todo tipo de imagem que a gente possa pesquisar, como o Rafa já mostrou para gente. Não, desculpa, a Graça mostrou para gente. E por isso as leis mosaicas, elas não merecem crítica, assim como as figuras de linguagem enérgicas de que Jesus fez uso. Então, se as leis mosaicas, elas falavam do inferno material, falavam de um Deus vingativo que punia e etc., é porque era aquilo que a humanidade precisava. Era aquilo que ia colocar alguma rédea na humanidade e começar a escola da espiritualização. E aí depois veio Jesus que, apesar de reduzir muito, né, aquela dureza das leis mosaicas, ensinando o amor e a caridade, ele ainda teve que manter alguma linguagem mais enérgica para que eles pudessem até criar uma relação, né?
como ser atirado ao fogo, e a jena, que é um aterro, né? Tipo um aterro sanitário que se jogava resto, jogava lixo, corpos, enfim, lá em Israel. O foco de Jesus foi demonstrar a clemência e o amor do Criador, né? Então, a clemência e o amor de Deus está em primeiro lugar nas lições dele. E ele acabou deixando as expressões em uso, né? Como os castigos, as punições, os lugares de sofrimento, e as parábolas serem compreendidas com o tempo. Então ele deixou, olha, isso aqui é o básico, o que não pode faltar para esse momento. O resto vocês vão entender depois. Inclusive prometendo, né, o consolador, um consolador vindo no futuro para relembrar tudo que ele tinha ensinado. E ele procurou ensinar sobre o orgulho, principalmente as consequências, né, como a gente deve se despir dele, o perdão e a caridade. E aí, por que que eu marquei aqui oração dominical voltada ao perdão? Que é o Kardec, ele frisa nessa parte a, aquele trecho do perdão, né, na oração, no Pai Nosso, que é perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muitas vezes a gente aprende a falar isso, muitas vezes não, geralmente isso é ensinado de forma mecânica, as palavras vão saindo por uma decoreba e pela prática. Mas olha o que a gente está dizendo, o que Jesus ensinou a gente a dizer. Perdoai as minhas ofensas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só, a gente tem que perdoar, a gente mereça perdão na medida em que a gente perdoa. Ora, se eu não perdoo, eu reconheço perante Deus que eu não mereço perdão. Se eu peço isso, é porque eu sei que Deus perdoa. E se Deus perdoa, como é que fica as penas eternas? Como é que ele vai me castigar para sempre pelos meus pecados se ele me perdoa? Daniel, só abrindo um parêntese que nisso que tu está falando, que quando a gente se depara ainda com religiões que ainda fomentam, né, a fé cega, e que Kardec ele vem pontuar que a fé cega é característica principalmente de freio para a brutalidade humana, a gente lembre que a gente ainda está no mundo, num planeta de provas e expiações, né? A gente recém saiu, ou seja, antes desse, a gente estava no mundo primitivo. Então, é muito comum a gente ainda topar com espíritos que ainda são embrutecidos, que ainda são endurecidos, e que precisem ainda dessa fé cega, desse Deus, né, que é punitivo, desse Deus que bate e assopra, para ser um freio para essas criaturas, né, para elas não cometerem novos delitos. E aí, nesse ponto que você falou, eita, agora fugiu o que eu queria dizer. Tu estava falando sobre o quê? Agora, Foi perdoar como nós, da hora do Pai Nosso. do Pai Nosso, da prece que Jesus nos ensinou. Tem uma passagem que eu gosto particularmente de Divaldo Franco, em que ele questiona, né, para uma pessoa assim, se ele acha que Deus perdoava, né? E Divaldo teria respondido que não, que Deus não perdoa, e que essa pessoa falou assim para ele sem entender, dizendo, querido, como assim? E Divaldo diz, Deus não perdoa porque Deus ama. Né, Deus está muito além assim da nossa compreensão, né? Porque Deus não se ofende, Deus não fica magoado, né? Isso é atributo humano. Então, Deus não precisa perdoar pelo simples fato dele nos amar. Aí, isso para nós espíritas é uma chavezinha que roda dentro da nossa cabeça, porque a gente ainda fica com essa questão do Deus deve nos perdoar, né? A gente precisa do perdão de alguém. A gente ainda pensa que no plano espiritual vai ter uma tribuna, né? Que alguém vai nos dizer, olha, você errou nisso, 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 nisso. Né? E é muito importante que a gente desconstruir esse é a cachorra, brincando aqui, desconstruir essas velhas crenças que ainda tem dentro da gente. Era isso. E também Então essa foi ideia importante. desse Deus, desse, desculpa,
desse Deus que a gente humaniza, né? Porque quanto mais a gente vai estudando a doutrina, a gente vai, como tu acabaste de dizer, deixando essas crenças de lado e tendo uma compreensão muito mais ampla do que seja Deus, né? A gente para de humanizá-lo e tenta buscar a essência para entendê-lo, para compreendê-lo. Exatamente. E, inclusive, foi muito importante aí o comentário que a Aninha fez, porque eu lembrei que a gente conversa sobre isso, né? É, a gente, a gente fala assim que, como é que alguém pode seguir uma religião que fala, uma pessoa que fala isso? Mas às vezes é o que ela precisa ouvir mesmo. Por mais que a gente não goste, esse negócio não vai dar certo, vai dar. Eu queria acompanhar pelo celular, mas vai dar retorno. É, por mais que a gente não goste, às vezes é o que a pessoa precisa ouvir. É aquela energia, aquela linguagem ali, contanto que faça com que ela se melhore um pouco, que ela vença alguma inferioridade dela, tudo bem. É um passo na evolução de cada um, né? Nós temos, nós não temos uma linha só de evolução, nós temos várias qualidades, assim como os psicólogos e educadores nos ensinam, que a gente tem várias inteligências, nós temos várias linhas de evolução para seguir, várias virtudes para desenvolver, né? Então a gente anda mais rápido numa, mais devagar na outra, e aí cada um vai encontrando seu caminho. Mas a Então as aulas. destinação Oi? final, ai, mas a destinação final nossa é a perfeição, né? Se tornar espírito puro. Então, se vai demorar mais ou menos, vai depender da vontade de cada um, mas o destino é o mesmo para todos, né? Perfeito, é isso mesmo. Que é a Posso gente falar uma busca, coisinha? apesar da gente buscar um fim comum, né? O caminho é bem diferente. Sim, pode falar. Hoje eu me deparei com duas palavrinhas que é autoritarismo e autoridade, né? Então, dentro disso que a gente está conversando, me parece que os extremismos, né, até vindo para hoje, confunde essas duas palavras, né? Porque o autoritarismo, ele quer impor o poder de forma cega, sem que as pessoas possam raciocinar. E a autoridade já não, ela usa o poder para disciplinar, né? Nem é quando você está ensinando uma criança, né? Você tem autoridade porque você tem conhecimento, o adulto, né? O pai, enfim, o professor tem autoridade para poder educar. E me parece que essas duas palavras sempre são identificar essas palavras e usar o poder de cada uma delas vem vindo desde esses tempos remotos até hoje, sendo utilizado para uma finalidade que depois o Kardec vai explicar lá na frente, né? E é tudo muito atual, né? O que o Kardec trouxe, que foi objeto de estudo científico, para ele trazer no livro, né, a nossa visão das penas eternas, é muito atual quando a gente analisa as coisas hoje em dia, né? Então, achei que eu fiz uma conexão, hoje eu me deparei com essas duas palavras e eu fiz uma conexão com o estudo do livro. Então, achei que faz muito sentido a gente também pensar por esse lado. Sim, Gisele, totalmente. É, quem está exercendo uma autoridade não precisa ser autoritário, né? Exatamente. Só que os poderes querem fazer com que a gente é, vá pelo lado do autoritarismo. É. Tanto é que a Inclusive, às educação, vezes que é uma tão pessoa que nem é uma importante para a gente, autoridade, uma pessoa que nem é autoridade, às vezes quer ser autoritária, né? e aí eu fico pensando, né, e me deparei com essas duas palavras por conta da educação, né? A Uhum. educação, que é primordial para a gente poder analisar e ter esse raciocínio, né, tá vem sendo sempre
sucateada, né? Justamente para dificultar, para que o autoritarismo prevaleça, né? Isso aí. Eu não sou, assim, grande fã de Star Wars, não, né? Mas tem uma passagem lá do Anakin Skywalker conversando com a Padmé que vale a pena refletir, sabe? Foi uma parte que eu fiquei bem feliz de ter assistido. Em que ele diz assim, ela diz assim, qual é a sua ideia de democracia? Porque ela é uma senadora. Aí ele diz assim, a minha ideia de democracia é que as pessoas deveriam se reunir e discutir o que é melhor para a maioria. Aí ela disse, mas isso que a gente faz, o problema é que nem sempre as pessoas concordam, né? Chegam à mesma conclusão. E aí ele diz, ah, então devia ter alguém que forçasse elas a concordar. Aí ela diz, mas aí deixa de ser uma democracia, virou uma É, tirania. Ele disse, então que seja. Disse, então ele não era é, democrata, ele era um é, autoritário. sim, Pela eternidade de uma pena, o arrependimento se torna inútil. Esse capítulo ele tem muita dedução, assim, uma coisa leva a outra, é tudo concatenado, é um pensamento todo encadeado, né? Pela eternidade de uma pena, o arrependimento se torna inútil. Ora, se a gente vai ficar eternamente castigado por causa de alguns erros, para que se arrepender então? Né? Pois se o pedido de perdão é aceito, é que há misericórdia, e é um atributo incompatível com a condenação irrevogável. Para você poder perdoar através de um arrependimento, é porque existe misericórdia. Mas se você coloca penas irrevogáveis, não existe misericórdia. Então, ou tem misericórdia ou não tem. Porque aí, ou Deus não seria perfeito, ele seria inconstante. Um dia ele está de mau humor, outro dia ele tá perdoando. Ou ele tem filhos preferidos. Duas coisas que a gente sabe que não acontece. Por isso, Jesus não condenou nem os piores criminosos, mas criticou duramente os hipócritas que manipulam o entendimento das Escrituras e afastam as criaturas da felicidade. Então, como é que Jesus agiu diante da maldade da humanidade? A dar o perdão, a oferecer a outra face, a deixar a Deus a decisão do que fazer com ele. Inclusive, ele perdoou um criminoso. Na hora extrema em que ele estava agonizando, ele ainda perdoou um criminoso. E a única crítica dura que a gente tem que ele fez foi justamente aos hipócritas, né, que ficam manipulando o que poderia, um conhecimento sagrado que poderia direcionar muita gente à felicidade. E aí vem a segunda parte, que é a lógica das penas eternas. Como é que se defende as penas eternas? Eles vão dizer que uma ofensa cometida contra um soberano é mais grave que aquela cometida a um súdito. Portanto, se o soberano é infinito, que é o caso de Deus, a ofensa é infinita. Então a penalidade também é infinita. Que lógica, né? Pois é, tem esse tipo de argumento. Ora, Deus é único, imutável, eterno, soberanamente bom e justo e infinito em todas as suas perfeições. Isso aqui a gente pode ter quase como uma resposta de gaveta, tá? Para quem estuda aqui o Espiritismo. Deus é um só, ele não muda porque ele é perfeito. Ele é eterno porque ele foi incriado, então ele sempre existiu e sempre vai existir. Soberanamente bom e justo quer dizer a bondade e a justiça está acima de todas as qualidades. E infinito em suas perfeições, tá? Em todas as suas virtudes. A partir daí, temos que, sendo incriado, ele é o que é desde sempre, ao contrário de suas criaturas que progridem. Ora, não quer dizer que a gente não consiga ser perfeito, tá? As criaturas de Deus chegam à perfeição.
mas não foi assim desde sua origem, tá? Deus nos cria a todos, simples e ignorantes. Então a gente vai seguindo uma trilha de progresso. Ao contrário dele, que ele não foi criado, ele é o que é desde sempre. Às vezes esse pensamento da falta de ciclo, né? Falta de origem e fim, dá uma bugada às vezes na nossa mente. A gente tem que se treinar um pouco para aceitar o infinito, que é uma coisa meio difícil para as nossas mentes pequenas não administrar, absorver, né? Ora, se uma virtude não pode ser infinita sem a presença de outra que a contraponha, como a clemência pode ceder espaço à vingança e à irremissibilidade de uma pena? Então, vamos lá. Uma virtude ela não pode ser infinita, ou seja, ela não pode ser inquestionável e total sem a presença, é, é, desculpa, aqui está errado, né? Com a presença de outra que a contraponha. Ou seja, a gente não pode ser virtuoso e ter defeito. A gente não pode ser misericordioso e não perdoar, e negar um perdão, né? Então, a misericórdia ela não é infinita se ela tá, se ela vai cessar em alguns momentos. Então, como a clemência vai ceder espaço à vingança? Ó, se eu tenho a paciência dos céus, como eu já vi em algum livro, essa expressão eu acho linda. A, a paciência dos céus, como é gigantesca e imensurável para a gente, né? Que é a paciência não só para aturar as nossas birras, os nossos erros e as nossas necessidades de reajuste, é também a paciência de esperar os milênios, né, para que os planetas se ajustem às condições de vida, para que as almas migrem de um globo para outro, de uma estrela para um globo, para que a gente evolua. Então, cara, é muita coisa que acontece na nossa história que a gente nem consegue lembrar. A nossa gênese, as nossas primeiras experiências na matéria, a gente nem consegue lembrar, porque a gente não tinha consciência. E os nossos irmãos mentores estão com a gente, nos acompanhando desde então, estudando, aprendendo e trabalhando. Como a bondade pode coexistir com o sofrimento horrendo e eterno dos próprios filhos que gritam no inferno, criados ignorantes e fracos pela sua própria vontade? Olha como eu acho que isso aqui é um dos pontos mais que revela a maior inconsistência da doutrina da doutrina eterna, né? Das penas eternas. Como é que você pode dizer que Deus é bom se ele fica assistindo do céu os seus filhos, seus próprios filhos que foram criados, ignorantes e fracos por sua própria vontade, num sofrimento horrendo e eterno? Que tipo de prazer sádico é esse que Deus teria, né? Por que Deus determinaria ao homem o dever de perdoar quando ele mesmo não perdoa? Quando ele mesmo tem o direito de negar o perdão? Por que a gente não teria? Se a gente é fraco e ignorante. E aí a gente tem, fazendo aí um resgate daquele encontro que a gente teve com o Paulo Henrique, né? A metanoia, que é a mudança de mentalidade, leva ao arrependimento, tá? Quando a gente muda de mentalidade, a gente entendeu algo novo. Então, no momento que a gente entende algo novo, a gente se arrepende de ter errado. Deus estende a sua governança no plano espiritual. Então, não é lógico que ele ignore o sentimento de um desencarnado. Olha, se esse arrependimento, que a questão toda é que Kardec coloca e se a gente se arrepender quando estiver desencarnado, será que isso não conta para Deus? Por que que a gente tem que estar em vida ainda? Porque a gente tem que se arrepender usando o fôlego do corpo físico. É esse apego à matéria que é muito forte, que sempre acaba falando mais alto, que a gente tem que questionar. Porque é o plano espiritual que é o principal para Deus. É a nossa morada, é a nossa casa. É lá que a gente é o que é. Isso aqui a gente está envergando um equipamento que serve de aprendizado. É lógico que seria muito mais proveitoso para nós vencermos
o arrasto da carne, as nossas más tendências, e se arrepender, mudar de mentalidade e se arrepender enquanto a gente está aqui, porque aí a gente vai estar superando as nossas vicissitudes, né? A gente vai estar batendo de frente com elas. Mas Deus não deixaria jamais de ouvir o sentimento de um desencarnado. Então, se por causa dos erros que a gente cometeu na Terra, for- a gente for condenado eternamente a um padecimento no plano espiritual, os nossos arrependimentos, a nossa vontade de mudar seria totalmente jogada no lixo, depois de estar do lado de lá, né? Ninguém nasce em condições iguais, nem passa pelas mesmas experiências, tá? Isso aí é, é um fato e que tem pode abrir assim um leque de interrogações muito vasto. Posto que o ser humano é muitíssimo influenciado pelo meio em que se encontra, o diapasão único e simplório de julgar pecados é insuficiente para medir todos os matizes. Então, veja quantos históricos, né, cada um tem. As histórias de ascensão e queda que tem na história de cada um de nós, o lugar de onde veio, as lições que recebeu, as pessoas que passaram na nossa vida. Hoje em dia a gente sabe agradecer pelas pessoas boas que foram construtivas na nossa vida. Mas será que a gente sabe reconhecer todos? Será que a gente reconhece quem foi realmente professor na nossa vida? Às vezes é um vizinho, é uma pessoa que disse uma coisa importante na rua, é um filme que a gente assistiu que faz a gente refletir, aprender algo novo. Então a gente é muito influenciado pelo meio que a gente está e encontrar pessoas que ensinam algo de construtivo que faz a gente progredir é uma benção. Hoje em dia a gente já sabe agradecer por isso, né? Mas a gente tem que saber levar em consideração essa multiplicidade de experiências e que aí só julgar pecado se torna uma coisa simplória demais. Como é que Deus vai considerar? Que julgamento é esse que ele faz, que ele considera todos os matizes, todas as complexidades, todas as motivações envolvidas num erro, para poder decidir se vai ficar para sempre ou não, no céu ou no inferno. Os pais, eles têm a missão de educar, de amar e educar os filhos por períodos que ficam mais longos a cada geração, né? Coisa que a gente está observando aí. A cada geração, o tempo em casa e o tempo que os pais se ocupam com os filhos está ficando cada vez maior. E a gente está se preocupando mais com os exemplos e menos com punições. Então, se antes, nas gerações passadas, tinha crianças passavam por muita punição, física principalmente, né? Hoje em dia, os pais estão se conscientizando da importância do exemplo. Por exemplo, se eu não quero que meu filho fale palavrão, eu não vou falar palavrão. Eu mesmo tenho que me educar. Se eu quero que meu filho seja educado e fale bem com as pessoas, eu tenho que falar bem com as pessoas. Então, ele vai começar a espelhar os meus atos, os meus gestos. A própria justiça humana incentiva e recompensa o reajuste, né? A famosa pessoa que entra em incondicional por bom comportamento, né? A nossa própria justiça incentiva a recompensa, coisa que nessas doutrinas Deus não faz, né? Então, ah, Deus é sempre um déspota poderoso, invencível, que vai castigar, né? E que principalmente vai tirar a tua vida física, porque é isso que a gente aprende a ter medo, do nosso bem-estar físico. Ou Deus sabe de tudo, passado e futuro, ou não possui infinitude em suas virtudes, tá? Ou seja, se ele tem infinitude em suas virtudes, ele sabe de tudo, tá? Passado, presente e futuro, para ele é uma coisa só. É tão claro como o dia. Se sua criatura comete erros, ele o sabia desde que a criou. Ora, se é uma escolha de Deus criar do jeito que a gente é criado, simples, ignorantes, fracos, é, como é que ele vai, como é que ele vai ser intolerante com essa fraqueza e essa ignorância?
Porque aí, dessa forma, ele vai estar condenando essa criatura desde que lhe concedeu a centelha em contraposição à bondade e à justiça, tá? Então ele já criou um filho para ser condenado. Se ele não permite que a gente evolua pelo tempo necessário, imagina uma pessoa que descartando a reencarnação, tá? Imagina que a alma seja criada por causa da fecundação e só vive 5 anos. O outro vive 90, o outro vive 10, o outro nem chega a nascer. Então, o que é que as pessoas vão ter que fazer? Quem segue essas doutrinas vai inventar. Vai ter que estar inventando qualquer tipo de resposta, só para não ficar sem ter o que dizer. É, eu botei aqui essa imagem, né, de graduando, porque eu pensei assim, caramba, quando a gente. É um sonho chegar a essa etapa, porque é um caminho já bem longo e a gente já aprendeu muito. E aí quando a gente é jovem, a gente acha, quando eu me formar eu já vou saber de tudo. Não. Quando a gente se forma, a gente sabe aprender. Aí a gente está pronto para começar a aprender. Então, pegar aquele canudo é só para dizer que a gente está pronto para trabalhar e começar a viver de verdade, tocar a vida com as próprias pernas. Então, assim, às vezes a gente acha que já amadureceu, já sabe muito, já aprendeu muito, mas isso ainda a gente é menos que um bebê comparado com irmãos mais velhos como Jesus, né? A gente está muito distante, a gente tem uma estrada muito longa para percorrer. Se Deus ama as almas e as cria imperfeitas, é que as quer felizes e autoras da própria felicidade. Olha só, se Deus nos ama, mas mesmo assim nos cria imperfeitos e ignorantes, é que Ele quer que a gente seja feliz porque nos ama e nos cria imperfeitos porque Ele quer que nós sejamos autores da nossa própria felicidade. E é por isso que Ele fica em silêncio. É por isso que Ele se manifesta através de meios muito complexos, imateriais, silenciosos e extremamente pacientes. Ele deixa que a gente siga o nosso curso, porque o caminho, a lei de progresso, vai fazer com que a gente seja feliz um dia. E qual é o mecanismo? O erro. O erro faz parte da evolução e o castigo eterno nega à alma a chance de aprender e de corrigir. Eu vejo a importância, né? Se a gente é criado imperfeito, a gente precisa aprender, testar, corrigir. A gente, errar faz parte da caminhada. Então, por isso que a gente tem que aprender a se perdoar também. Assim como a gente perdoa o outro. A gente tem que ter noção de que a gente merece perdão. Já passando aí para a parte 3, as penas eternas, elas podem ser defendidas como um freio às intensas paixões humanas. É, tá, como a gente falou, né, das leis mosaicas. A pena eterna ela vai servir como um freio mais forte, né? Caso os sofrimentos temporários não pudessem proporcionar correção. Então, é porque a gente acha assim que se não ficar eternamente condenado, então o sofrimento temporário, então eu posso deixar para depois. É o que muita gente diz da encarnação, tá? Se eu vou poder sempre começar de novo, infinitamente, para que eu vou me esforçar? Deixa para depois. Eu vou curtir o que eu posso. Quanto mais racional, mais crível, né, entender e acreditar é o que desperta o respeito, tá, pela religião. Então se a gente puder racionalizar, entender realmente, a religião se torna mais crível. E aí a gente passa a seguir os preceitos dela. A eternidade das penas conquista mais e mais incrédulos, que não raramente se afastam da religiosidade para viver sob a égide do puro materialismo científico, que é regido por 4 regras: ponderar, medir, ver e tocar. Se eu não posso fazer pelo menos um desses 4,
eu não acredito. Então, fora os cínicos, né? A quantidade de gente que vive de forma cínica na religiosidade é quase incontável. Não há razoabilidade em fechar a porta ao arrependimento, principalmente restrito ao corpo, que lhe pode ser destituído cedo, antes que possa amadurecer e refletir sobre seus erros, como eu falei mais cedo, né? Como é que a gente, como é que Deus vai fechar a porta ao arrependimento, deixar esse arrependimento restrito somente ao fôlego do corpo, que pode ser destituído muito cedo, antes que a gente amadureça, né? Imagina quantos erros a gente não comete enquanto é jovem, principalmente na adolescência, nos 20 anos. Quanto erro a gente não comete? Quanto a gente amadurece nos 30, 40, até os 60, 70 anos? Então, quanto a gente se torna melhor? A gente não tem a chance de refletir sobre os erros quando morre jovem. E aí, o que é que acontece com essa pessoa? Tem que ter se arrependido tanto quanto uma pessoa de 80 anos que já viveu pra caramba e pôde refletir bastante? Então, fica difícil, né? A gente compreender e acreditar. O raciocínio contínuo permite ao espírito conceber algo maior que sua existência corpórea. O desenvolvimento moral leva à responsabilidade pelos próprios atos. Vejam só, o raciocínio contínuo é assim, faz parte do estudo do Livro dos Espíritos, né? Mas dá para a gente dar uma pincelada aqui rápida. O raciocínio contínuo ele é conquistado pelo Espírito, tá? Então a gente não nasce, não é criado por Deus com isso. Essa faculdade pertence ao Espírito, não ao corpo. Ah, raciocinar é uma coisa permitida aos animais mais complexos. Eles conseguem raciocinar, mas são raciocínios curtos e breves, sem encadeamento. Quando o espírito começa a raciocinar continuamente, ou seja, até dormindo ele raciocina, ele começa a conceber algo maior que sua existência corpórea, é quando começam a surgir as religiões primitivas, tá? É a noção de algo maior, de algo que está além dos poderes, das capacidades humanas. E aí o desenvolvimento moral que essas religiões primitivas vão trazer, vai levar à responsabilidade pelos próprios atos. A gente começa a entender o que é certo e o que é errado. A gente começa a ter discernimento. O erro causa o sofrimento moral, que a gente pode trocar aí por culpa, tá? O sentimento de culpa que corrói, que é como. Aí a gente pode comparar com o fogo que consome a alma. E a culpa, ela não deixa a pessoa em paz, porque ela já sabe, ela tem responsabilidade pelo ato. Não adianta querer se esconder. Se o corpo, a vida no corpo traz muitas distrações, muitos problemas para suportar, e a gente acaba desviando a nossa atenção para o espírito, isso não acontece, tá? Então a culpa, ela é insuportável para o espírito, e ele vai tentando arrastar até que não aguenta mais. Até o ponto em que, chegado a um certo nível de maturidade, o próprio espírito pede uma situação em que ele possa resgatar, e é daí que vem as doenças programadas, né? Coisas que não só que a gente, que são congênitas, problemas congênitos, mas adquiridos ao longo da vida, é um acidente, né? Um problema que acontece ao longo da vida que estava lá escondidinho na genética e estava programado para se manifestar em uma determinada época. Então, assim, nós passamos a pedir. Isso é um sinal de amadurecimento, isso é um sinal de evolução. Para a gente poder se livrar desse sentimento de culpa, a gente mesmo pede para reajustar. O erro causa o sofrimento moral, que é a culpa. A instrução perante o sofrimento moral do espírito leva à metanoia, que é a mudança de mentalidade. Então, quando a gente está em sofrimento e a gente não sabe o que é, não entende, a gente começa a sentir aquele vazio, é a depressão, né? A pessoa que fica com aquele vazio existencial. E aí
ela, recebendo a instrução adequada, vai levar à metanoia. A pessoa é o melhor campo para ser cultivado, tá? É a pessoa que deseja algo, sinceramente, assim, uma pessoa de coração deseja melhorar. E aí ocorre a mudança de mentalidade. É isso que vai ser a chave para o arrependimento, e aí vai ocorrer o início da reparação. Pessoal, esse capítulo não é muito longo. Tudo bem a gente estender um pouquinho e terminar hoje? Ok? Bom, continuar. Na parte 4, se as almas progridem, é uma questão essencial a validade das penas eternas, pois elas interrompem o progresso ao fixar o destino irrevogavelmente. Então, olha só, se a gente conceber que as almas vão poder progredir, que as almas melhoram, né, é, as penas eternas ficam destituídas aí, elas ficam sem base, porque aí ela vai interromper o progresso. Se a alma progride, é uma lei divina. Se a gente colocar uma pena eterna, ela parou o progresso, ela não vai mais conseguir sair daquele ponto, né? Então são princípios contraditórios. Do selvagem de milênios atrás, passando pelo civilizado de hoje até os povos futuros, que, né, com uma condição moral e intelectual que a gente nem consegue entrever, Deus nos cria destinados a uma perpétua ignorância relativa. Ou seja, ah, considerando, claro, que a gente é criado na fecundação, tá? A gente pegar o selvagem, o civilizado de hoje, e os povos mais adiantados, que ainda vão vir no futuro, a gente vai estar sempre destinado a uma ignorância relativa. Consegue ver por esse lado? A gente sempre vai estar atrasado. E aí, como é que fica esse julgamento, né? Se a gente não podemos responder por tudo o que fazemos diante da infinita sapiência divina, olha, a lei divina, ela é determinada pela sapiência divina. Então, é de um saber imenso, tem viés assim de compreensão que a gente não consegue abarcar. A gente não consegue entender, a gente não consegue se responsabilizar por tudo que a gente faz. Por mais que a gente ache que já amadureceu muito, nós somos crianças, menos que crianças, né, perante Deus. Então, como é que a gente vai poder alcançar, agir de forma perfeita se a gente não sabe de tudo? Mas de século em século, a humanidade realiza grandes avanços. Qual medida única permite o nosso julgamento de forma justa e equânime? Então, não dá para ter uma medida única, mas dá para ter ah, um método de progressão para as almas. Forçosamente chegaremos à conclusão de que as almas progridem por mais tempo do que o corpo físico permite, tá? Então, um lapso de experiência na carne é muito pouco para a gente progredir. Inclusive, umas tantas encarnações vão fazer pouca diferença, tá? Na nossa evolução. A gente não pode achar que a gente vai mudar. A gente pode fazer alguns saltos em algumas virtudes, em algumas qualidades, mas não no geral, tá? Mudar de nível, de consciência, assim, de uma encarnação para outra, é difícil demais. Não vou dizer impossível, não, mas é difícil demais, demais. Tem até uma exclamação que o Kardec faz nesse capítulo. Como a humanidade demora para evoluir, para vencer suas inferioridades. E assim é a pluralidade das existências que pode explicar o progresso realizado pelas almas, bem como derruba a eternidade das sentenças punitivas, tá? Então, a pluralidade das existências, palingenesia ou reencarnação, né? Como a Tchau. gente preferir chamar. Oi? Alguém quer falar? Eita, meu microfone tá aberto, é porque o Matheus deu tchau. Eu dei tchau. Ah, o áudio Desculpa, vazou, tá? foi, foi mal. Então é a reencarnação que vai explicar o progresso realizado pelas almas, tá? Passando de um corpo físico para outro. Claro, a gente vai precisar muito mais tempo do que isso.
E isso vai derrubar a eternidade das sentenças punitivas, tá? A gente nunca vai poder ser castigado para sempre por um erro, por um momento, né? E muitas vezes causado por ignorância. O erro é cometido por ignorância. Aqui na parte sim. Da mesma forma que se regula as atitudes das crianças pelo medo de criaturas quiméricas, bicho-papão, entre outros, né? Mula sem cabeça. Hoje em dia já tem outros nomes, né? Isso já é meio antigo, está meio defasado. A gente prefere as criaturas que estão aí na internet e as creepypastas lá dos Estados Unidos, que têm ganhado muito espaço aqui entre as crianças, por causa do YouTube e outras mídias. A doutrina das penas eternas é o intento de dominar o ser humano pelo medo da punição advinda de um Deus furioso, tá? Então, do jeito que se assusta a criança com criaturas fantasiosas, fantásticas, né? A doutrina das penas eternas vai dominar o ser humano de qualquer idade por causa de um Deus furioso. Pode, de uma hora para outra, decidir o seu destino para todo sempre. Ou o fanatismo supera o bom senso e a inteligência, ou a hipocrisia leva à manipulação das aparências, ou o indivíduo não crê em mais nada. Então veja quais são as consequências das penas eternas, né? Ou a gente vai ter que se tornar vai ter que ser fanático e deixar o bom senso e a inteligência de lado, geralmente seguindo cegamente o que um sacerdote diz, que um líder religioso vai dizer, ou a hipocrisia vai levar à manipulação das aparências, que é o que a gente está vendo demais, demais. Eu não me canso de salientar a importância da gente olhar com cuidado essas pessoas que estão na mídia social, vivendo de aparência, só para monetizar, para ganhar seguidores, dando vislumbres de virtude, de riqueza, enfim. É um conceito totalmente fugaz, contrário ao que o Cristo ensinou e que não diz absolutamente nada sobre a pessoa. É só a imagem. Ah, ou o indivíduo não crê em mais nada, que é o que mais acontece, criar ateus, né? E ateus, às vezes, convictos, daquele chato que tem um complexo de Messias, de ficar sempre criticando cada frase que a pessoa diz, cada vez que você se expressa de uma forma levemente religiosa, ele já tem que ir lá e se salvar daquela religião. Se as penas eternas já cumpriram o seu propósito, hoje são um obstáculo ao progresso, tá? As penas eternas elas são importantes para tirar a pessoa do embrutecimento. Mas no momento que a pessoa tem a capacidade de compreender um pouco mais além disso, compreender a baixeza das suas paixões, ela já precisa de algo mais sublime, de algo mais refinado. E aí a doutrina da pena eterna vira um instrumento de manipulação, portanto, um obstáculo ao progresso, tá? Se o progresso é uma lei divina, viver no passado é promover a ruína de si mesmo. Então, se a gente está considerando que a alma progride, se o espírito progride, isso é uma lei divina. E aí a gente viver preso ao passado, vocês estão entendendo o que ele quer dizer aí, né? Vivendo como se tivesse há 2000 anos atrás, ou mais do que isso, tentando viver pelo Velho Testamento, etc., a gente vai estar promovendo a ruína de si mesmo. Ou seja, o que é a ruína de si mesmo? É a destruição da sua própria identidade, da identidade que você construiu com cartas, né? É um castelinho de cartas que a gente faz para se identificar e que a gente luta de toda forma para manter de pé. Um dia isso vai cair. E a gente vai ter uma crise, vai ter que se readaptar, se reajustar e recomeçar. Então é pedir para sofrer. Ser verdadeiramente religioso é interessar-se pelo fim dos abusos e de suas causas, assim como a observância das leis divinas, em vez da prosperidade material e a conquista dos favores do céu para si.
Então, tem a essência da palavra religião, né? Religare, que significa religar principalmente o ser humano ao seu Criador, a criatura ao Criador. Ora, se a gente tem essa intenção, os abusos que a gente comete perante as leis divinas e as causas dela é que devem ser combatidas. É isso que a gente deve buscar. E a gente e a gente aprender a seguir as leis divinas, sendo cada vez mais firmes, né, mais seguros dessa observância. E não buscar a prosperidade material como se isso fosse um reflexo das bênçãos do céu, como se Deus estivesse me abençoando porque eu ganhei 1 milhão, porque eu consegui uma casa nova, porque é claro que a gente quer a prosperidade material, ela faz parte da vida no mundo, faz parte da vida humana, mas ela não é o fim. Tá? Ela é uma coisa que acontece no caminho, ela é principalmente um reflexo das nossas habilidades. No sistema que a gente tem atualmente, quando a gente é muito bom em algo, a gente vai ter alguma prosperidade material. Pode não ser muita, gigantesca ou meteórica, mas a gente vai ter alguma prosperidade material. Né? É uma consequência do nosso conhecimento, da nossa dedicação, do trabalho dedicado, firme. Mas aí a gente considerar que a prosperidade material é um favor do céu, aí é um problema, né? A gente agradece pelas bênçãos, mas a gente tem que ter esse discernimento que é extremamente sutil, que ter coisas, que possuir não é necessariamente um favor do céu, que muitas vezes pode estar sendo conquistado de forma inconfessável, ensinando doutrinas falsas, com aqueles famosos coaches que não ensinam coisa nenhuma e tomam dinheiro do povo, enquanto muitos estão enriquecendo, os esquemas de pirâmide, corrupção. Então, como é que a gente pode ostentar essa prosperidade material como um favor do céu, né? Como é que a gente pode se vangloriar disso? Ok, pessoal? Estourei um pouquinho o tempo, mas concluímos. Eu disse que era curtinho, né? Daria para passar rápido, não tem por que alugar vocês por muito tempo, não. Alguém E, quer fazer uma e a gente colocação? vê que o próximo capítulo foi o mais adulterado, né, de toda a obra do Céu e Inferno. E a gente vendo nesse capítulo, no capítulo 7, o quanto as ideias que Kardec traz, né, advinda da espiritualidade, são revolucionárias, né? Então, a gente começa a entender. Se hoje ainda é motivo de muita discussão, se bate de muito em frente com a fé cega, imagina naquela época de Kardec, né, gente? Então, ousadia de Kardec e muita segurança naquilo que ele estava nos trazendo, né? Ele realmente confiava de que a assistência dos bons espíritos não faltaria para ele, né? Então, a gente tem que todo dia agradecer a Jesus, agradecer a Kardec, agradecer aos bons espíritos por terem feito, né, ajudado na codificação do espiritismo. É revolucionário demais essa questão da salvação. Muito bom. A ascensão da ciência no século XIX foi muito grande, né? Teve a Revolução Industrial e as universidades, as escolas técnicas ganharam muito destaque. E aí o materialismo virou motivo de orgulho, né? A pessoa adotar aquilo que é lógico, coerente, de acordo com a ciência, era muito mais bem visto do que ser, entre aspas, esotérico. E aí, eu acho que é no filme de Bezerra de Menezes, em que ele está atendendo algumas pessoas, aí chega um, é no filme é de Kardec ou de Bezerra de Menezes? Estou esquecendo agora. Bom, ele está lá atendendo algumas pessoas, e aí chega um cara, né, que se diz um homem da ciência, diz que aquilo que ele está fazendo é uma vergonha, ludibriando as pessoas, e ostenta o título de materialista com o maior orgulho, né? E aí, acho que foi Bezerra de Menezes, ele diz assim, é, meu irmão, então me diga, quantas pessoas o materialismo salvou da depressão?
quantos vazios da alma o materialismo pôde preencher? Quantas lágrimas de mães que perderam seus filhos foram consoladas pelo materialismo? Aí o cara fica com a cara mexendo lá, né? Ora, claro, né? O que o materialismo faz além de massagear o ego de quem o ostenta? Ele talvez, assim, fazendo uma breve reflexão agora, talvez ele seja o mesmo caminho da doutrina das penas eternas, sabe? O materialismo ele teve um papel importante para a gente ser firme na nossa ciência, nos nossos métodos, mas vai chegar uma hora que ele vai se tornar um obstáculo. Se não já é, porque quanta tecnologia a gente tem que já poderia estar permitindo uma investigação mais aprofundada e mais disseminada da espiritualidade. Quanta gente não já poderia ter aprendido se não fosse o preconceito contra o que é espiritual, ou quanto o que é energético, né? Então, talvez o materialismo científico ele já seja um obstáculo. Ele teve a sua importância no passado. É isso, pessoal. Alguém quer fazer a prece para a gente encerrar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, um de cada vez. Dou-lhe três, eu vou fazer. Ô, Silvia, você vai fazer? Sim, posso fazer. Tá, obrigado. Vamos lá. Queridos amigos, queridos irmãos, após esse estudo bendito, vamos elevando ainda mais as nossas vibrações até chegar a Deus, chegar a Jesus, pedindo orientação, pedindo paz, para que possamos cada vez mais usar esses conhecimentos em nosso dia a dia, juntamente com outros nossos irmãos que estão necessitados. Pedimos bênçãos, saúde a todos aqui presentes, a todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos menores, aos nossos familiares. Pedimos também a todos que não puderem estar aqui presentes, que eles possam receber as vibrações desse estudo. Pedimos a permissão de encerrá-lo e que na próxima semana possamos nos encontrar em boa disposição, em saúde, em alegria, para aprendermos um pouquinho mais. Que assim seja, graças a Deus. Sim, seja. Obrigado, Silvia. Pessoal, obrigado aí pela presença. Então, vamos se despedir. Até a próxima quinta. A gente vai se falando no grupo. Grande abraço. Boa noite. Obrigada, boa noite.